Meu nome é Nívia Braga e eu estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre criatividade e esse poder de ir além. A criatividade como um dos caminhos para ir além, porque ao longo desses 2 dias no TEDx nós vamos ver muitas outras possibilidades, mas para mim foi esse o caminho escolhido. Até hoje eu não sei se eu fui escolhida pela criatividade ou se eu a escolhi como um campo de estudo. Eu sei que aos poucos ela foi chegando de mansinho na minha vida, por meio de um livro, por meio de uma palestra, por meio de uma disciplina, depois sim, por meio de estudos sistemáticos. E ao longo da minha vida eu fui vendo que no meu TCC eu pesquisei história da arte, mas o que me interessava eram os artistas criativos. No mestrado, eu me debrucei sobre as novas mídias e as novas tecnologias, mas para pesquisar duas mães que fizeram um blog completamente diferente de tudo que existia na época. E no doutorado, eu fui pesquisar a criatividade do professor universitário, e assim me debruçando sobre essa área do conhecimento que na psicologia ela é estudada desde os anos 50. E quando eu vejo a criatividade como um caminho para esse ir além, eu sempre me pergunto o que é ir além? Por que a gente está falando de poder? Eu acho que o ser humano, nessa busca contínua pelo divino que há dentro dele, ele quis ser onisciente e, ao saber de todas as coisas, ele pesquisou muito a tecnologia, trazendo ferramentas de buscas que nos trazem, de fato, um conhecimento muito expandido. Ele quis ser onipresente. E hoje as redes sociais e todos os nossos mecanismos disponíveis nos permitem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Mas quando a gente fala desse poder, da onipresença, da onisciência e a onipotência, nós descobrimos que o divino que há dentro de nós, ele ainda está muito adormecido. E por que eu falo isso? Porque quando nós vemos um contexto de Brasil e de mundo hoje, nós vemos de fato um avanço tecnológico avançado, maravilhoso, com pontos de inflexão para os próximos anos muito desejados, como o primeiro transplante de órgãos feitos completamente na tecnologia 3D. Já tem aí os transplantes de fígado muito estudados, muito pesquisados. Nós temos aí os primeiros carros com impressão totalmente em 3D. Nós temos da economia 10% do nosso PIB esperado em circular por tecnologia blockchain, mostrando que aqueles cenários de ficção científica de fato estão fazendo parte da nossa vida. Turismo espacial, celulares implantáveis, tudo isso parece muito perto de nós agora. Mas, por outro lado, nós temos aí a depressão como uma epidemia, uma pandemia muito maior do que o que nós estamos vivendo com o coronavírus. Nós temos no Reino Unido um ministério criado para cuidar especificamente da depressão e da solidão das pessoas. Nós temos agora 800 milhões de pessoas que, em pleno contexto tecnológico, não têm acesso sequer à luz elétrica. 820 milhões de pessoas que não têm um alimento na sua mesa todos os dias. Então, nós estamos sendo criativos em vários campos da nossa vida, mas muitas outras áreas estão carentes de projetos, de iniciativas e de atitudes que possam promover o bem comum. E aí, quando eu trago isso para vocês, eu falo de uma habilidade que é considerada a mais desejada pelo mercado de trabalho. Então, quando a gente fala em criatividade nos dias de hoje, as empresas estão ávidas por profissionais criativos. Por quê? Porque tudo muda muito rapidamente. Essa habilidade, pelo Fórum Econômico Mundial, ela figura em terceiro lugar, ficando atrás somente de pensamento crítico e resolução de problemas complexos. E há muito pouco tempo, em 2015, ela figurava em 10º lugar. Então, sim, não tem por onde fugir, nós precisaremos ser mais criativos nas nossas vidas. E o que é ser criativo? A literatura vai nos dizer que criatividade tem a ver com a emergência de algo que é considerado novo, útil ou estatisticamente infrequente e que pode promover mudanças num nível maior, porque a criatividade ela é valorizada, ela é julgada e ela é discutida pelos pares. E o que é a criatividade? Criatividade no campo científico está ligado à capacidade que nós temos de resolver problemas, seja eles simples ou complexos, emergindo daí algo útil e original que seja aprovado por pares, porque a criatividade tem sempre essa dimensão também social. E no nosso dia a dia nós sabemos que ela pode estar ligada à arte, à ciência, mas que acima de tudo ela tem um poder de mudança muito grande nas nossas vidas.
Nós, diante de alguma coisa criativa, é como se a nossa fonte fosse conectada com aquele que está criando. A gente se inspira, a gente tem vontade de tirar os nossos projetos do papel. Klaus Schwab vai nos lembrar de 4 dimensões que precisam estar muito alinhadas para os projetos que vão atender às próximas gerações. A primeira delas é a vertente contextual, ou seja, a mente. É como nós compreendemos e nós aplicamos os nossos conhecimentos. E além de tudo que nós estudamos, tem a ver com a nossa capacidade de estabelecer networking e relações muito favoráveis que possam ampliar esse conhecimento. Nós temos aí conhecimento técnico em todos os pontos do mundo, e a dimensão contextual, ela faz com que isso possa ser alinhado para o sucesso dos nossos projetos. Mas além disso, tem a vertente emocional, que tem a ver com o coração, que é como nós integramos esses processos que são mentais com os nossos pensamentos e sentimentos e nos relacionamos de maneira saudável com nós mesmos e com os outros. De nada vale ter conhecimento técnico se não soubermos nos relacionar com as pessoas à nossa volta. A terceira vertente é a vertente inspirada, que é a alma, que tem a ver como nós usamos o nosso propósito de vida, a nossa individualidade, para trabalhar com um propósito de vida compartilhado e que vai atingir muitas pessoas e o bem comum. E a quarta vertente é a vertente física, tem a ver com o nosso corpo. De nada adianta toda a nossa boa vontade em criar projetos que transformem a existência, se nós não nos voltarmos para nós mesmos e respeitarmos o nosso corpo, a nossa respiração, a nossa forma de estar, o nosso bem-estar pessoal. E isso tem a ver com o nosso autocuidado. Somente quando nós nos olharmos, entendermos as nossas necessidades, a gente pode ser capaz de olhar para as necessidades do mundo. Entendendo desses processos, desses projetos, dessa nova forma de estar no mundo que está se apresentando para nós, nesse contexto das novas tecnologias, nós vamos compreendendo que a criatividade tem essa capacidade de unir esses 4 aspectos, essas 4 vertentes. Quando a gente consegue desacelerar um pouco mais e se manter observadores da nossa rotina, o que nos chama atenção? Quais são as nossas dores? Quais são os problemas que a gente gostaria de resolver em nós mesmos e, consequentemente, no mundo? Porque se tem algo que dói em mim, dói também em você. Ou se não é em você, vai ser em alguém que você conhece, você vai ser uma ponte, um elo que vai multiplicar alguma coisa que vai chegar até ali. E nessa medida, os projetos criativos eles vão promovendo essa pequena união, porque tem um conceito de Louis Robbins sobre criatividade que me atrai bastante, que ela fala assim: a criatividade é quando eu mergulho na minha fonte e ao mergulhar na minha fonte eu entro em contato também com a sua. Ali não tem mais onde começa um e termina o outro, porque a fonte é sempre a mesma. No fim das contas, todos nós somos expressões individuais dessa unicidade que é muito maior. Então eu gosto de pensar muito nisso, que quando eu estou sendo criativa, eu vou conseguir impactar e trazer a mudança na vida de alguém. E essa pessoa não vai ser criativa como eu fui, ela vai ser criativa como ela é. E isso é o mais bonito do processo. Ela vai se inspirar e, a partir do arcabouço das ideias, ela vai movimentar aquela energia num novo projeto, que vai movimentar outras pessoas. E nisso nós temos um crescente de transformação. Quando a gente consegue ir além, nem que seja um pouquinho, nem que seja, não estou falando de realizar grandes projetos que resolveram a questão da fome no mundo. Eu não estou falando de projetos que vão mudar a realidade de grandes comunidades. E se for, melhor ainda, porque potencial a gente tem, ferramentas a gente tem e vontade não nos falta. Mas hoje eu vou falar de pouquinho. Eu vou falar de um pequeno gesto que foi feito e aonde ele chegou. E quando ele chegou no seu ponto final, como ele foi voltando e foi sendo multiplicado. Então eu vou dar nome aos personagens porque eles são importantes nessa história. Dona Neide é a mãe de um grande amigo meu, que é o professor Cláudio Delamare, e ao receber os pouquinhos durante o dia, ela tinha essa vontade de multiplicar com as pessoas que ela sentia vontade. Uma dessas pessoas estava enfrentando a Covid, isolada, em profundo isolamento social, com aquela luta ali de todos os dias. E ao ouvir a mensagem, ela foi se fortalecendo. E quando ela foi se fortalecendo e ela venceu a Covid, ela teve uma ideia, muito criativa por sinal.
ela fez um bolo delicioso, muito gostoso, com aqueles personagens, um topo de bolo lindo, em que ela colocava a família dela, a família da Dona Neide, inclusive com o cachorrinho que faz parte dessa história, e mandou uma mensagem: de pouquinho em pouquinho nós vencemos a Covid. Dona Neide recebeu esse bolo, ficou muito feliz e me ligou dizendo: você gostaria de ganhar um pedaço de bolo aí no seu dia? Eu estou pensando em mandar o Rodrigo levar aí para você. Rodrigo é um grande amigo da família dela. O que vocês não imaginam é que naquele dia era aniversário do meu esposo. Com esse contexto de quarentena, nós tínhamos pensado em tudo, nós tínhamos pensado num almoço especial, num cartão, num presente, mas estava faltando uma única coisa que era um bolo. E eu estava no momento com o celular na mão pensando assim: como eu vou fazer para fazer chegar um bolo aqui nesse dia de hoje? Eu vou passar na confeitaria, vou fazer isso, mas eu dou aula e tal. De repente, meu telefone toca e quem que era? A criatividade me oferecendo um pedaço de bolo. E não era qualquer pedaço de bolo. Era um pedaço de bolo que tinha uma história por trás. Uma história muito carinhosa, muito criativa, de generosidade, de partilha, de vontade de viver e de superar os desafios. Aquele bolo, quando eu recebi ele na minha casa, quando eu olhei para ele e com o TED ali do lado para gravar, eu falei: caramba, isso é ir além. É a gente entender que o que está nas nossas mãos não é nada tão grandioso ou tão pesado. É grandioso, sim, mas só vai se manifestar quando a gente tiver coragem de acessar a nossa fonte criativa. Então, a mensagem que eu deixo no dia de hoje é: não tenhamos medo. Porque quando nós formos além, nós vamos encontrar outras pessoas que já foram. E aí nós fazemos memória a todos esses aprendizados. Eu finalizo agradecendo a todas as pessoas que tornaram essa caminhada possível. Aos meus familiares, aos meus amigos, ao IESB, que hoje é o meu campo de trabalho, aos meus alunos, aos professores, coordenadores, reitores e pró-reitores, e principalmente a essa equipe que deu conta de produzir e de cuidar de cada detalhe desse TEDx que agora acontece. Eu agradeço a professora Eunice Soriano de Alencar e a professora Denise Flight, que são minhas mentoras na área de criatividade. Agradeço a todas as pessoas que cruzaram o meu caminho até aqui, com muitos projetos inspiradores. Um agradecimento especial ao Felipe Ataíde, que me apresentou o caminho do artista, a Gabriela Godinho, que me ajuda a perseverar nele, e Tiago Berto e Gustavo Arnes, que trazem o projeto do Congresso da Felicidade, da Cidade Escola Aine, Gustavo Tanaka, que são pessoas que estão caminhando logo à frente e que me inspiram profundamente. A todos, muito obrigada.